Sejam todos muito bem-vindos a mais um culto Quinta na Presença. É muito bom estar aqui na casa do Senhor, começando o nosso mês de agosto da melhor forma, assim como o ministro Daniel falou, na presença, na casa do nosso Pai. Eu queria saber se tem alguém hoje pela primeira vez. Só levanta a mão. Alguém pela primeira vez na nossa igreja? Acredito que não. Mas para quem ainda não me conhece, meu nome é Pedro, sou pastor aqui da igreja Ressurreição Pomos e é um prazer estar aqui com vocês nessa noite para poder compartilhar aquilo que Deus tem para nós nessa noite. O tema da mensagem que a gente vai ministrar nessa noite é embriagados por Deus. Embriagados por Deus. Deus nos chama para um lugar, para um ambiente de comunhão, de intimidade, na qual a gente viva embriagado pela presença dele. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Efésios, Efésios capítulo 5. Nós vamos ler apenas um versículo, que é o versículo 18. Efésios capítulo 5, versículo 18. Efésios 5, 18. Embriagados por Deus. Você que está nos acompanhando agora pelo canal do YouTube, que a paz do Senhor esteja na sua casa também. Deus abençoe você, que você seja cheio por essa palavra, por esse momento, que abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Efésios capítulo 5, versículo 18, vai estar aí na tela, na versão que a gente vai ler. Diz assim a palavra do Senhor: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Amém. Essas são as palavras da salvação e por elas me dá graças a Deus. Feche teus olhos, vamos orar. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia de vida, Pai. Estamos aqui hoje, nessa noite, é porque o Senhor renovou a sua misericórdia sobre a nossa vida. Obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje na tua casa. Tantas pessoas, Senhor, estão agora lutando em leitos de UTI entre a vida e a morte. Tantas pessoas que foram ceifadas, Senhor, sem a oportunidade de ter ouvido essa palavra que pode mudar e transformar a nossa história, Senhor Deus. Nós te agradecemos por essa oportunidade, Pai. Então, que o Teu Espírito Santo continue ministrando ao nosso coração. Que Teu Espírito Santo fale ao nosso coração, Senhor, não aquilo que gostaríamos de ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir nessa noite, para que haja mudança e transformação na nossa vida. Eu declaro na autoridade, no nome de Jesus, ninguém vai sair daqui, Pai, da mesma forma que chegou, porque o Teu Espírito Santo está aqui, e onde o Senhor está, Pai, a liberdade, a vida e a cura, Pai, no Teu reino, Senhor. Então, muito obrigado, Senhor, que eu não te atrapalhe em nada, que eu seja apenas um canal para trazer a mensagem para o Teu povo, mas que o meditar do meu coração e o falar da minha boca sejam sempre agradáveis na Tua presença. Rocha minha e Redentor meu, é por isso que eu te oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Gente, embriagados por Deus. O que Deus quer ministrar na nossa vida é que a palavra embriaguez, ela tem uma conotação ruim, mas ela fala sobre excesso. Ela fala sobre exagero. Então nós precisamos viver exageradamente por Deus. Deus, Ele quer nos chamar nessa noite para uma vida de entrega a Ele. E o que a gente precisa entender é que a embriaguez, ela faz com que a gente não perceba que a gente tem feito escolhas erradas. Você vai ver sempre a pessoa que está bêbado, ele nunca vai dizer que está bêbado. Você já percebeu? Quando alguém está bebendo, quando a pessoa está bêbada, está tombando, a pessoa diz: estou bêbado não. Porque quem está embriagado nunca percebe que está. É feito um catinho de boca. Quem está com catinho de boca nunca percebe que está. A outra pessoa se diz: misericórdia, que catinho de meia. Parece que está comendo. Mas a pessoa que está nunca percebe. Então, quem está embriagado por outra coisa a não ser por Deus nunca vai perceber. E lá em Lucas 21, 34, existe uma advertência de Deus sobre o cuidado desses exageros, sobre o cuidado da embriaguez, não só a embriaguez da bebida alcoólica, que a gente sabe que tem que evitar. Lucas 21, 34 diz assim, tenham cuidado
A Bíblia está começando o versículo falando, dizendo para mim e para você, olha, tenham cuidado, para não sobrecarregar o coração de vocês. Então, nós estamos sobrecarregando nosso coração. Dependendo da forma que a gente está vivendo, das escolhas que a gente está fazendo, você pode estar sobrecarregando o seu coração. E ele começa a dizer, com libertinagem, com bebedeira, com preocupações dessa vida. Tem outra versão que diz, com as ansiedades dessa vida, para que aquele dia venha inesperadamente sobre vocês como uma armadilha. Então a Bíblia está dizendo que nós precisamos ter cuidado, porque você pode estar sobrecarregando o seu coração com a ansiedade da nossa vida. Será que a gente vive uma vida tão ansiosa, tão preocupada, que a gente está sobrecarregando o nosso coração? A nossa vida está cheia de tanta distração, que a gente às vezes nem percebe que está distraído. Eu quero falar algumas formas de embriaguez, não alcoólica, mas algumas formas de embriaguez que talvez você está vivendo essa embriaguez e você não está percebendo, porque quem está nunca percebe. E são coisas que estão nos roubando da presença de Deus. E talvez a embriaguez que você está vivendo hoje é uma embriaguez por prazeres carnais. Talvez a sua vida, você está vivendo hoje uma busca incessante por satisfazer as suas vontades. Você acha que em Deus você nunca vai ser cheia plenamente. Você acha que você precisa buscar esse prazer em alguma pessoa. Você, meu Deus, eu estou com carência, eu preciso matar essa carência com um homem que eu vou encontrar e vou fazer sexo com ele hoje. Não vai. Você não vai matar sua carência. Você apenas vai aumentar o tamanho desse vazio que está no seu peito hoje. Porque você está tentando buscar preencher ou se embriagar com coisas que não vai te preencher verdadeiramente. A Bíblia fala, lá em 2 Samuel capítulo 12, versículo 8. Você conhece a história do rei Davi? Ele foi um rei muito próspero. 2 Samuel capítulo 12, versículo 8. Davi foi um rei muito forte e poderoso. Ele conseguiu unificar o povo de Israel. Ele conseguiu destruir várias coisas. Davi, ele tinha tudo. Davi ele foi tão abençoado que a Bíblia fala que o Messias, ele viria da descendência de Davi. E foi assim com Jesus. Mas o interessante é que Davi, ele ficou embriagado por prazer carnal. E você conhece a história que Davi ficou em casa, ele viu uma mulher tomando banho lá no terraço da sua casa, Betseba, e ele viu aquela mulher muito bonita, pelada lá. Ela manda chamar aquela mulher, só que aquela mulher era casada. E aquela mulher vem, ele tem uma noite de prazer com ela engravida, só que ela era casada. Ele manda chamar o marido dela, mata o marido dela e começa a vir um monte de destruição para a vida de Davi, porque ele decidiu satisfazer o seu prazer carnal. A Bíblia diz assim: dei a você a casa e as mulheres do seu Senhor. Isso é Deus dizendo para Davi: Davi, eu dei tudo a você. Dei a você o povo de Israel, o povo de Judá. Eu dei a você todas as mulheres que você poderia ter, se você quisesse ter. Se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. A Bíblia está dizendo que Davi tinha tudo, Deus tinha dado tudo a ele, mas ele estava tão embriagado por um prazer, por um desejo carnal, que ele deixou aquilo dominar a vida dele. E será que não é isso que você está vivendo hoje? Talvez você não está percebendo. Talvez você está buscando um relacionamento tão desesperadamente que você acha que, meu Deus, eu preciso de um relacionamento, Senhor. Eu preciso de um namorado. Eu preciso de uma namorada. Mas o que você precisa é de Deus. Que eu e você, o que nós precisamos é de Deus. Não é de um relacionamento. Deus está nos chamando para um lugar de relacionamento com Ele. E quando você estiver plena, satisfeita nele, Ele permite que você tenha outras pessoas. Talvez está buscando preencher esse vazio. Talvez a sua busca é tão incessante
que você acha que você não consegue esperar até o casamento para poder ter relação sexual. Você diz, meu Deus, eu não vou aguentar ter um namoro sem só beijinho e sem relação sexual. E a Bíblia fala que o principal é honrar a Deus. A Bíblia fala lá em 2 Samuel, diz assim, Deus diz assim, eu honro aquele que me honra e trato com desprezo aquele que me despreza. Então, se você está no relacionamento e você está com a pessoa que diz que não consegue segurar, ela está dizendo que Deus não é importante nessa relação. E talvez é isso que você está vivendo. Você está vivendo tão embriagado por esses desejos que você não está conseguindo enxergar que Deus está te chamando hoje, nessa noite. Talvez a pornografia, o sexo, o prazer, ele assumiu um lugar de controle da sua vida. E você está embriagado por essas coisas carnais. E você está se perdendo de Deus. Mas Deus está chamando você para perto de novo. E quando a gente fala prazer carnal, gente, não é só na área sexual. Também na área da comida. Talvez você está buscando tanto prazer na comida. Você está destruindo aquilo que Deus deu a você, que é o templo do Espírito Santo, que é o seu corpo. Comida é bom, gente? É bom demais. Comida é maravilhosa. Só que a gente precisa ter cuidado. Porque a gente pode estar se embriagado por isso e não está percebendo. E Deus está querendo dizer, ei, você precisa estar embriagado, não é por mim. Não é por prazer carnal, não é por sexo, não é por comida, mas é pela minha presença. É isso que você precisa. Talvez a embriaguez que você está vivendo é a embriaguez da prosperidade financeira. Gente, tem gente que não tem tempo para Deus. Tem gente que só vive para trabalhar e não trabalha para viver, que é o que deveria ser. Tem gente que só pensa em trabalho, só pensa em ganhar mais dinheiro e tem se afastado do principal. E talvez você está tão focado no seu trabalho, tão embriagado pelo seu trabalho, que você está esquecendo de Deus. Interessante, lá em 2 Crônicas, irmão, capítulo 26, versículo 5, a Bíblia fala a história de um rei chamado rei Uzias. Ele foi um rei que fez o que era agradável ao Senhor, mas só que no final da vida dele ele se afastou da presença. Veja o que a Bíblia fala sobre esse cara. E buscou a Deus durante a vida de Zacarias. Zacarias era o sacerdote daquele tempo, que o instruiu no temor de Deus. E enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. A Bíblia está dizendo que Uzias, enquanto ele buscou a Deus, enquanto ele viveu perto desse cara, desse sacerdote chamado Zacarias, ele buscou a Deus, ele temeu a Deus, ele priorizava a Deus, e Deus abençoou tanto ele. A Bíblia fala, Deus o fez prosperar. Mas veja o versículo 16 desse mesmo capítulo, que diz assim: entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o orgulho provocou a sua queda. Se você ler esse capítulo, a Bíblia fala que esse cara ele começou a conquistar tudo. Ele tinha um exército muito forte, ele começou a enricar, começou a ganhar muito dinheiro, mas ele ficou tão poderoso que ele esqueceu de Deus. Será que não é isso que tem acontecido com muita gente? Tem muita gente que vem para a igreja quebrado, com a família destruída, sem emprego. Aí quando começa a ser abençoado, esquece de Deus. Quando começa a ganhar alguma coisa, vai-se embora. Deus, obrigado. Você já desenrolou emprego, desenrolou um casamento, estou indo embora agora. Tem muita gente que vive assim. Tem muita gente que só quer buscar a Deus pela bênção de Deus. E não quer buscar o Deus que abençoa. Não quer buscar o Deus que abençoa os seus filhos, que ama eu e você. Um relacionamento verdadeiro. Eu queria que você parasse para pensar, gente, no nosso dia tem 24 horas para todo mundo. É igual. Não é diferente para ninguém. Graças a Deus que é assim. Tirando as 8 horas que normalmente a gente dorme, que era para a gente dormir, só das 16 horas. Quanto dessas 16 horas você tem destinado ao Senhor? Para para pensar. Quanto é
seu dia. Eu tenho 16 horas. Será que você tem parado pelo menos 10% do seu dia? Que seria 1,6, 1 hora e meia? Será que você tem dado 1 hora e meia para Deus? Todo dia? Qual é a prioridade que eu estou dando ao Senhor? Talvez a sua embriaguez, ou embriaguez por posição. O que é isso, pastor? Tem gente que ela só gosta de ser vista. Tem gente que só quer alcançar um cargo de liderança e ela muda todo o seu comportamento. Tem uma frase que a gente diz: quer conhecer o homem, dê poder a ele. E tem muita gente assim. Eu que sou militar, trabalho nessa área militar, tem muita gente que consegue uma promoção, vira cabo, vira sargento, fica uma pessoa totalmente diferente do que era, só porque conseguiu uma posição. Tem muita gente na igreja que é assim. Tem muita gente que quer servir para ser vista. Tem muita gente que, se você tirar o cargo dela, ela vai embora da igreja, porque ela não está buscando a Deus verdadeiramente. Ela está buscando um cargo, uma posição, e nunca esteve com o cargo de Jesus. E aí você precisa ter cuidado, porque talvez a sua embriaguez é uma embriaguez carnal, uma embriaguez financeira, uma embriaguez de posição, ou talvez você que já serve na igreja hoje, você está vivendo um ativismo ministerial. O que é isso, pastor? É aquelas pessoas que trocam o serviço ao invés da comunhão. É aquela pessoa que está servindo, mas esquece de orar quando está em casa. Hoje eu fiz tanta coisa na igreja, eu servi, eu ajudei, eu fiz não sei o que, eu fiz não sei o que lá. Hoje eu não consigo fazer o meu devocional, que deveria ser o principal. Deus não está chamando um trabalhador, Ele está chamando um filho. E Ele não quer um funcionário, Ele quer um servo. Então cuidado. A Bíblia fala de uma mulher lá em Lucas 10:40, chamada Marta, você conhece. Ela estava fazendo o que era justo. Quando você recebe alguém importante na sua casa, você quer dar o melhor, você quer ajustar, você quer deixar tudo organizado. E ela estava fazendo isso com Jesus, ela estava recebendo Jesus em casa. E a Bíblia diz assim: Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Então, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz ela que me ajude. Então Marta está preocupada com o serviço, mas o que Jesus responde para ela é que apenas uma coisa é importante, apenas uma coisa é fundamental, que é a presença de Deus na nossa vida. E ele diz que Maria escolheu a melhor parte. Será que a gente não está tão ocupado fazendo as coisas que está sem tempo de ter um relacionamento íntimo e verdadeiro com Deus? Cuidado que tudo que eu coloco no lugar que deveria ser de Deus traz problema para mim. Talvez até a sua família, se você não está no lugar que deveria ser de Deus, você está errando. A Bíblia fala lá em Lucas 14, versículo 26. Jesus diz assim: se alguém vem a mim e ama o pai, a mãe, a mulher, filhos, irmãos, as irmãs e até a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Jesus está dizendo que existe uma ordem de prioridade. Em primeiro lugar, Deus. Segundo, a família. Terceiro, a igreja, e depois outras coisas. Mas em primeiro lugar, o primeiro lugar é dele. Não pode ser ao contrário. Então talvez você está embriagado pela sua família. Talvez você está embriagado por tantas coisas. Tem coisa que você orou para ter. Quando você recebe, você esquece de Deus. Você orou tanto para ter alguma coisa e quando você recebeu aquilo, você foi para longe. E o problema é que quando a gente está embriagado, a gente quer embriagar outra pessoa. Fazendo analogia da galera que bebe bebida alcoólica, você percebeu que o cara, quando está bêbado, ele quer dar bebida a todo mundo. Ele toma um bolinho, toma só um bolinho para provar. Assim é com quem está distraído. A pessoa que está distraída, ela quer distrair a outra pessoa.
Marta, ela estava tão distraída que ela queria distrair Maria também. Até Jesus, traz Maria também, ela precisa trabalhar. E é isso que acontece na nossa vida. E a gente precisa ter cuidado. Cuidado, porque nós precisamos da coisa mais importante. E a coisa mais importante é a presença de Deus na nossa vida. Amém? Amém. Então, pastor, o que é que eu preciso fazer para evitar essa embriaguez? O que é que eu preciso fazer para não perder o foco da minha vida? Em primeiro lugar, tenha tempo de qualidade com Deus. Tenha tempo de qualidade com Deus. Se você não quer ser embriagado pelas coisas que a gente citou, pelas coisas do mundo, você precisa ter tempo de qualidade com Deus. E essa é uma frase que a gente vê muito hoje no dia. Tempo de qualidade. Você tem tempo de qualidade com o seu filho, tempo de qualidade com o seu namorado, com a sua namorada, com a sua esposa, com seus pais. E tudo isso é fundamental. Mas o mais importante é que você tenha tempo de qualidade com Deus. Momento de intimidade, momento de relacionamento com Deus. A oração é algo tão importante para os judeus, que os discípulos que observavam Jesus, via ele orando muitas e muitas vezes, eles chegam para Jesus e dizem: Jesus, nos ensina a orar, nos ensina a ter essa intimidade que você tem com Deus. E Jesus diz algo: olha, quando vocês forem orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora em secreto, que o teu pai que vem em secreto vai te recompensar publicamente. O que Jesus estava dizendo que é fundamental eu e você parar algum momento da nossa vida para ter esse momento de intimidade com Ele. Você pode orar enquanto está lavando o prato, enquanto está varrendo a casa, enquanto está dirigindo o seu carro. Você pode orar o dia todinho se você quiser. Mas é fundamental que em algum momento você pare de fazer tudo, tire o telefone de perto, desligue o telefone, feche a porta e tenha esse momento com Deus. Porque o momento de secreto, ele é fundamental no relacionamento com Deus, no nosso relacionamento. Porque no relacionamento, na intimidade, é que gera o maior poder de Deus. Esse momento de relacionamento no coletivo é muito importante, na igreja é muito importante, gente. Ter um momento de comunhão no público é muito importante, mas é no secreto que as coisas se aprofundam. No meu público, no meu relacionamento com a Nanda, eu trato com ela de uma forma que no meu secreto a gente não pode tratar, só eu e ela. O meu secreto com a Nanda só eu e ela que conhece. Você precisa ser assim com Deus. Tem coisas que vai ser só no seu secreto. Então, se você quer viver embriagado por Deus e não embriagado por outras coisas, você precisa ter tempo de qualidade com Deus. Tempo de qualidade com Deus, entenda isso. Entenda isso. Se você quer estar firme daqui a 5 anos, você precisa ter devocional hoje. Ter devocional agora. Se você quer viver ou evitar a embriaguez, além de ter tempo de qualidade com Deus, nós precisamos se encher da palavra. Outra coisa que vai evitar que eu viva embriagado por outras coisas é encher da palavra. Colossenses 3,16 diz assim. Colossenses 3,16 diz assim: portanto, que a palavra de Cristo habite plenamente em vocês. Ensine e aconselhe uns aos outros com toda a sabedoria, com salmos, hinos, cantos espirituais a Deus, com gratidão no coração. A Bíblia fala sobre habitar plenamente em mim e você a palavra de Deus. Você percebe quão importante é ser cheio pela palavra, que a palavra habite no nosso coração? Gente, a palavra de Deus, ela é o nosso manual de relacionamento com Deus. Ela é o nosso manual de funcionamento. Quando a gente compra um aparelho novo, vem um manual dele ensinando como deve usar. Se você não lê o manual do aparelho, provavelmente quando você compra algo eletrônico, você vai pelo menos
não faz isso, misericórdia. Porque toda vez que chega a qualquer objeto eletrônico, eu sou, olha, é 110, 220, bota lá na tomada. O resto a gente tem que ler, mas isso a gente faz o básico. Mas ele é que mostra o funcionamento daquele aparelho. Quer saber como você funciona? É na Bíblia. Quer saber como se relacionar com pessoas? Bíblia. Relacionar com o pai? Bíblia. Com a esposa? Bíblia. Com o marido? Bíblia. Se você quer viver longe da embriaguez carnal, financeira, aí qualquer outro tipo de embriaguez, é fundamental a palavra de Deus. E por último, se encha com o Espírito Santo. Ter tempo de qualidade com Deus, ser cheio da palavra e ser cheio do Espírito. Efésios 5, 18, que a gente leu. Efésios capítulo 5, versículo 18 diz: e não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas sejam cheios com o Espírito Santo. Veja que coisa interessante, a Bíblia está falando que não é só ser cheio pelo Espírito, não é só parar de ser cheio pela bebida, mas é preciso ser cheio por alguma outra coisa. Sabe por quê? Porque se você não estiver se enchendo da palavra de Deus, você vai estar se enchendo de algo que não deveria. E não é suficiente só você parar de fazer alguma coisa. Você precisa começar a fazer uma coisa nova. Como assim, pastor? Não entendi nada. Na Bíblia, fala que um cara tinha uma casa e dentro possuía um espírito que tomava conta daquela casa. Ele expulsa aquele espírito, o cara vai lá, limpa a casa, ajeita a casa fica toda bonitinha, mas só que a casa fica vazia. Ele não enche aquela casa de nada. E a Bíblia fala que aquele espírito que foi embora arrumou mais 7 espíritos e voltou para casa, e a situação daquela pessoa ficou pior do que era no começo. Então é assim que acontece com a vida de muitas pessoas que vêm para a igreja. Ela vem para a igreja, ela tira aquilo de ruim que tinha na vida dela, mas o problema é que ela não se enche de nada. Ela continua vazia. E logo, logo ela vai voltar para o mundo, e vai voltar para o mundo ainda pior. Porque não se encheu de nada. E a Bíblia está falando, olha, não basta apenas parar de ficar embriagado por vinho. Você precisa ser cheio pelo Espírito Santo. Porque a Bíblia fala que se eu não tiver comendo o que é permitido, eu vou querer comer o que é proibido. Foi isso que aconteceu com Eva, gente. A ordem de Deus, a primeira ordem de Deus é: coma de todas as frutas, de tudo que tiver você pode comer. Aí ele fala: agora não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. E a Bíblia fala que Eva só ficou com vontade de comer aquele fruto porque ela parou de comer o que ela deveria. Então, quando você para de se alimentar da palavra de Deus, quando você para de frequentar culto, quando você para de ir para a célula, quando você para de ir para o ministério, quando você para de servir, você vai começar a sentir vontade de se encher de outras coisas. E talvez você vai buscar prazeres em outro lugar que deveria estar buscando em Deus. E a Bíblia fala, Paulo fala que existe uma luta entre carne e espírito. E essa luta vai ser até o fim da sua vida, gente. E quem vai vencer essa luta é quem você está alimentando. Quem é que você está dando comida? Você está dando comida à sua carne? Ou você está dando comida ao seu espírito? Vir a um culto, você está dando comida ao seu espírito. Você está fortalecendo o seu espírito. Mas o que você vai fazer a partir daqui é o que vai dizer quem é que vai vencer essa batalha. Talvez quando você sair daqui, você vai fazer tudo que não deveria lá fora. Vai mandar mensagem para quem não deveria, vai visitar quem não deveria, vai fazer coisas que não deveria. E o seu espírito nunca vai vencer essa batalha. Deus está chamando você para você ser embriagado por Ele. Porque se você não for embriagado por Deus, você vai ser embriagado por alguma coisa. Então, muito cuidado com as escolhas que você está fazendo. Porque para a gente ter uma vida cristã, uma vida efetiva, que faça a diferença,
É necessário ter esse tempo de qualidade com Deus. É necessário se encher da palavra. É necessário se encher do Espírito Santo. Porque só assim é que a gente vai conseguir cumprir com o nosso propósito. Amém? Vamos ficar de pé? Parece que está acabando. O louvor pode vir. Gente, eu sempre falo que para Deus não existe coincidência, para Deus não existe acaso. E se você está aqui hoje, é porque Deus marcou esse encontro com você. Amém. Deus marcou um encontro com cada um de nós nessa noite, porque Ele queria revelar ao nosso coração que existem coisas que talvez está assumindo um lugar de prioridade que deveria ser de Deus. Talvez na sua vida tem coisas que têm roubado o lugar que deveria ser de Deus. O irmão pode apagar a luz do templo? Você pode fechar seus olhos. Eu queria ir orando com você. Eu queria ir falando ao seu coração. Senhor Deus, Ele te trouxe aqui para te dar mais uma oportunidade para recomeçar a sua história, para talvez você que se afastou, foi para longe, tivesse a oportunidade e o entendimento que o simples fato de você estar vivo e viva hoje é Deus te dando mais uma oportunidade para você fazer diferente. É Deus te dando mais uma oportunidade para que a partir de agora as suas escolhas sejam diferentes. Cada escolha que você fez até agora, o passado não importa mais. A Bíblia fala que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás e eis que tudo se fez novo. O que vai importar são as escolhas que serão feitas a partir de agora, as escolhas que você vai fazer a partir de hoje, porque o passado ele já passou, não tem como você alterar, não tem como você mudar. Por mais errado que tenha sido as suas escolhas, passou. O amanhã, o futuro, não tem como a gente entender ou mexer, porque ainda não aconteceu. Mas o hoje, o agora sim, o presente sim, você pode mudar. O presente sim, você pode começar a escolher diferente. O presente sim, você tem o poder de fazer diferente. E é com esse presente que Deus está chamando você para mexer nele. Deus quer mexer nas suas escolhas a partir de agora. Deus quer que as suas orações estejam alinhadas com as suas decisões de amanhã. Porque não adianta você orar hoje e agora e amanhã escolher diferente daquilo que você está orando. Então feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Senhor,